Existe um lago na Terra onde você afunda instantaneamente e nunca mais é encontrado. Um deserto que pulsa como se estivesse vivo. E uma caverna cheia de cristais gigantes que pode te matar em 10 minutos. Nos próximos minutos, você vai conhecer 10 lugares e coisas tão bizarras que parecem cenários de ficção científica. Mas estão aqui, neste planeta, esperando. O número 5 vai te deixar sem palavras. Se você acha que já viu de tudo neste planeta, prepare-se. Hoje vamos explorar 10 fenômenos naturais tão estranhos, tão impossíveis, tão alienígenas, que cientistas precisaram criar teorias completamente novas para explicá-los. Não é CGI. Não é montagem. São lugares e coisas reais que você pode visitar, tocar, ver com seus próprios olhos. E depois desse vídeo, você vai perceber. A Terra é muito mais estranha do que qualquer filme de ficção científica já imaginou. Número 1. O lago que transforma animais em estátuas de pedra. Tanzânia, África. Lago Natron. De longe parece um lago vermelho sangue comum. De perto, é um pesadelo alcalino. A água tem pH entre 9 e 10,5, quase tão corrosivo quanto amônia pura. E a temperatura pode chegar a 60 graus Celsius. É literalmente um caldeirão químico a céu aberto. Mas o mais perturbador não é isso. Quando pássaros, morcegos ou outros animais caem na água por engano, o lago os calcifica. O carbonato de sódio cristaliza ao redor dos corpos, transformando-os em estátuas de pedra perfeitamente preservadas. Olhos abertos, asas estendidas, como se tivessem sido congelados no tempo. O fotógrafo Nick Brandt documentou isso em 2013. As imagens são surreais. Corvos petrificados em galhos, morcegos fossilizados em posição de voo. Tudo vermelho sangue pelo reflexo da água. A única forma de vida que sobrevive ali, certas bactérias extremófilas que adoram ambientes tóxicos. Elas são as responsáveis pela cor vermelha, um pigmento que produzem para se proteger do sol intenso. E tem mais, flamingos se reproduzem lá, milhões deles, porque sabem que predadores não conseguem sobreviver naquelas águas. É um berçário, protegido pelo veneno. Mas o próximo lugar é ainda mais impossível de acreditar. Número 2. As pedras que são animais. Deserto da Namíbia. No chão árido, existem o que parecem ser pedras cinzentas comuns. Até que você percebe, elas estão respirando. São os litops, também chamados de pedras vivas. Tecnicamente são plantas, mas evoluíram para parecer idênticas a rochas. Cada detalhe, textura, cor, padrão, imita perfeitamente as pedras ao redor. Por quê? Camuflagem extrema contra animais que comem plantas no deserto. Elas crescem quase completamente enterradas, deixando apenas a superfície exposta, e só florescem uma vez por ano, quando finalmente revelam suas cores vibrantes escondidas. Mas aqui está o mais estranho. Cada espécie de litops imita um tipo diferente de pedra da sua região específica. É como se tivessem escolhido qual pedra queriam ser. Imagine, você está caminhando no deserto, pisa em centenas de pedras, e metade delas está viva, apenas esperando, respirando, observando, e o que vem agora parece literalmente de Marte. Número 3. O deserto que parece a superfície de Marte, mas está na Austrália. Outback australiano. Você olha ao redor e vê vermelho. Vermelho intenso, vibrante, que se estende até o horizonte. Dunas gigantes, formações rochosas, tudo em tons de vermelho sangue. Por quê? Ferro oxidado. O solo está literalmente enferrujado. Mas o mais bizarro são as formações geológicas. Uluru. A rocha gigante que muda de cor ao longo do dia, às vezes vermelha, às vezes laranja, às vezes quase roxa. E os pinnacles, milhares de colunas de pedra calcária surgindo do chão amarelo como dedos apontando para o céu. Ninguém sabe ao certo como se formaram. Teorias envolvem erosão de conchas antigas, mas a precisão geométrica é perturbadora. A NASA usa o deserto australiano para testar rovers de Marte, porque, geologicamente, é a coisa mais próxima que temos do planeta vermelho aqui na Terra.
Tribos aborígenes vivem lá há 60 mil anos. Eles dizem que o deserto é vivo, que respira, que tem memória. E quando você está lá, sozinho, com aquele vermelho se estendendo infinitamente, você começa a acreditar. Antes de continuar, se você está curtindo esses lugares bizarros, já deixa o like agora. Isso ajuda o algoritmo a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E pode confiar. Os próximos são ainda mais perturbadores. Número 4. Esferas de pedra perfeitamente redondas, que ninguém sabe quem fez. Costa Rica, anos 40. Trabalhadores estão limpando a selva para plantar bananas. De repente, encontram algo impossível. Esferas de pedra. Centenas delas. Algumas pequenas como bolas de tênis. Outras com 2 metros de diâmetro, pesando 15 toneladas. E são perfeitamente redondas, com precisão de 99,9%. Isso foi feito há pelo menos 1.500 anos. Sem tecnologia moderna, sem máquinas, apenas ferramentas primitivas. Como? Ninguém sabe. As esferas estão alinhadas em padrões geométricos complexos. Algumas apontam para formações astronômicas. Outras parecem marcar territórios. Mas a civilização que as criou desapareceu, sem deixar registros escritos. O mais estranho: a análise das pedras mostra que algumas foram transportadas de pedreiras a mais de 50 quilômetros de distância, movendo 15 toneladas pela selva. Há 1.500 anos, tem gente que diz que são marcadores de naves espaciais. Outros dizem que são mapas estelares em 3D. A ciência oficial não sabe. Elas continuam lá, perfeitas, silenciosas, esperando que alguém decifre seu propósito. Número 5. A caverna mais mortal do planeta. Feita de cristais gigantes. Chihuahua, México. 300 metros abaixo do solo, uma mina de chumbo. Em 2000, 2 mineiros explodem uma parede e encontram o impossível, uma caverna repleta de cristais de selenita. Mas não são cristais normais. São vigas translúcidas, brancas, do tamanho de árvores, alguns com 11 metros de comprimento e pesando 55 toneladas. Os maiores cristais naturais já encontrados na Terra. Parece cenário de filme de ficção científica. Parece a fortaleza da solidão do Superman, mas é real e é absolutamente mortal. A temperatura dentro da caverna? 58 graus Celsius. Umidade? 99%. Seu corpo simplesmente não consegue se resfriar. O suor não evapora. Você começa a cozinhar por dentro. Tempo máximo de sobrevivência sem equipamento especial: 10 minutos. Mesmo com trajes de resfriamento, cientistas só conseguem ficar 30 minutos. Depois disso, começam a ter alucinações, desmaios, falência de órgãos. Mas como aqueles cristais cresceram tanto? Durante 500 mil anos, a caverna ficou completamente submersa em água superaquecida, rica em minerais. A temperatura perfeita, nem muito quente, nem muito fria, permitiu que os cristais crescessem devagar, milímetro, por meio milhão de anos, até que os mineiros bombearam a água para fora e revelaram aquilo. O problema? Sem a água, os cristais começaram a se deteriorar. Rachaduras apareceram. Em 2015, a mina foi inundada novamente, selando a caverna, protegendo os cristais e tornando-os inacessíveis para sempre. Apenas algumas pessoas na história pisaram naquela caverna, e a maioria das fotos que existem foram tiradas em visitas que quase mataram os fotógrafos. É o lugar mais alienígena da Terra, e você nunca vai poder ver pessoalmente. O próximo fenômeno acontece do outro lado do mundo e desafia as leis da física. Número 6. Pedras de 300 quilos que andam sozinhas. Vale da Morte, Califórnia. Racetrack Playa, um lago seco, plano como uma mesa. E lá, no meio do nada, pedras gigantes, com rastros atrás delas, como se tivessem sido arrastadas por quilômetros. Mas não há marcas de rodas, não há pegadas. Apenas a pedra e seu rastro. Durante décadas, ninguém viu as pedras se moverem. Elas simplesmente apareciam em novos lugares, como mágica. Teorias malucas surgiram. Alienígenas,
forças magnéticas, ventos sobrenaturais. Em 2014, cientistas finalmente resolveram o mistério. Instalaram GPS nas pedras e câmeras time-lapse. O que descobriram foi bizarro. No inverno, uma fina camada de gelo se forma no lago durante a noite. Durante o dia, o gelo derrete parcialmente e se fragmenta em placas gigantes. Ventos fracos, apenas 5 km por hora, empurram essas placas de gelo, que empurram as pedras. As pedras literalmente surfam em placas de gelo movidas por ventos fracos. Mas você nunca vai ver isso acontecer, porque as condições precisam ser exatamente certas. Temperatura, umidade, vento, tudo alinhado perfeitamente. Acontece talvez uma vez a cada poucos anos, e dura apenas alguns minutos. O resto do tempo, as pedras apenas esperam, no deserto silencioso, com seus rastros misteriosos. Número 7. O lago que é rosa chiclete. E ninguém sabe exatamente por quê. Austrália Ocidental. Hillier Lake. De longe você jura que é Photoshop. Mas não é. A água é rosa intensa. Rosa chiclete. Rosa anticongelante. Como se alguém tivesse despejado tinta. E ao contrário de outros lagos cor-de-rosa no mundo, que dependem de luz, ângulo ou algas temporárias, Hillier é rosa 24/7. Se você pegar a água em um copo, continua rosa. Teorias apontam para bactérias halofílicas e algas do Naliella salina, mas lagos com as mesmas condições em outros lugares não são rosa. Só Hillier. A água é super salgada, mais que o oceano, mas não é tóxica. Você pode nadar nela. E seria como nadar em uma piscina de Pepto-Bismol gigante. Ninguém nada lá, porque é área de conservação. Mas se nadasse, você não morreria, só ficaria temporariamente rosa. A NASA usa imagens do Hillier para calibrar satélites, porque a cor é tão intensa que funciona como um marcador visual perfeito do espaço. Número 8. A cratera em chamas que arde há 50 anos, sem parar. Deserto de Karakum, Turcomenistão, 1971. Geólogos soviéticos perfuram o solo procurando petróleo. O chão colapsa. Cria-se uma cratera de 70 metros de diâmetro. Gases metano começam a vazar. Muito gás. Perigoso. Então eles decidem incendiar. Vai queimar tudo em algumas semanas, pensaram. Isso foi em 1971. Ainda está queimando. Em 2025. Mais de 50 anos de fogo ininterrupto. Dia e noite. A cratera brilha laranja alaranjado contra a escuridão do deserto. A noite parece uma portal para o inferno. Chamam de Porta do Inferno, ou Buraco de Darvaza. Quanto gás ainda tem lá embaixo? Ninguém sabe. Estimativas dizem que pode queimar por mais décadas. Talvez séculos. O governo do Turcomenistão já tentou apagar várias vezes. Nunca funcionou. O fogo sempre volta. Turistas visitam, acampam na beira. À noite, o calor é tão intenso que você não consegue ficar perto por mais de alguns segundos. E lá está o fogo, queimando, esperando. Provando que, às vezes, humanos criam acidentes que se tornam permanentes. Número 9. A Floresta Fantasma. Debaixo d'água. Cazaquistão. 1911. Um terremoto massivo provoca um deslizamento de terra. Um vale inteiro é bloqueado. A água começa a se acumular. Árvores são submersas. Mas a água é tão fria, vinda de geleiras, que as árvores não apodrecem. Hoje, mais de 100 anos depois, você pode mergulhar no Lago Cainde e ver uma floresta inteira, preservada, debaixo d'água. Troncos de 30 metros emergindo verticalmente do fundo. Galhos ainda intactos. Parece cenário pós-apocalíptico. Parece nave espacial afundada. Mas são apenas árvores, que se recusam a morrer completamente. Mergulhadores descrevem como surreal. Você nada entre os troncos. Peixes nadam onde pássaros costumavam pousar. Algas crescem onde folhas cresciam. A água é tão transparente que você vê até 30 metros de distância. É como voar numa floresta alienígena submersa. E as árvores continuam lá, esperando, preservadas pelo frio. Fantasmas de madeira em um mundo que não é mais delas. Número 10.
Bolhas congeladas que parecem arte alienígena, mas são bombas relógio. Lago Abraham, Canadá. No inverno, o lago congela completamente. E quando você olha para o gelo, vê algo impossível. Milhares de bolhas brancas congeladas em pilares verticais dentro do gelo. Algumas pequenas, outras gigantes, formando padrões geométricos perfeitos. Parece instalação de arte moderna. Parece efeito especial de cinema. Mas são bolhas de metano. Plantas no fundo do lago apodrecem, liberam metano. O gás sobe. Mas quando atinge o gelo, congela instantaneamente em bolhas. Camada após camada, ao longo do inverno, criando esses pilares fantasmagóricos. O problema? Metano é inflamável. Se você fizer um buraco no gelo e acender um fósforo perto de uma bolha grande, ela explode em uma bola de fogo. Cientistas estão preocupados. Com o aquecimento global, lagos no Ártico estão liberando trilhões de toneladas de metano antes congelado. Metano é 25 vezes mais potente que CO2 como gás estufa. Essas bolhas lindas são tecnicamente avisos visuais do apocalipse climático. Mas turistas vão lá, tiram selfies. Porque são bonitas demais para ignorar, mesmo sabendo que representam o fim. Então, recapitulando essa viagem bizarra, um lago que petrifica animais, plantas que são pedras, um deserto marciano aqui na Terra, esferas perfeitas sem explicação, uma caverna mortal de cristais, pedras que andam sozinhas, um lago rosa permanente, um buraco em chamas eterno, uma floresta afundada preservada e bolhas congeladas que são bombas climáticas. Mas aqui está a reviravolta que muda tudo. Nada disso foi criado pela humanidade. Cada um desses lugares impossíveis, cada fenômeno alienígena, cada estrutura que parece ter vindo de outro mundo, tudo isso foi feito pela Terra, sozinha, sem ajuda, sem design inteligente, apenas química, física, tempo e acaso. O que isso significa? Significa que vivemos em um planeta que é infinitamente mais criativo, mais bizarro, mais alienígena do que qualquer filme de ficção científica já imaginou. Não precisamos procurar vida em outros planetas para encontrar o extraordinário. Só precisamos olhar ao redor. Porque a Terra já é outro planeta. Nós é que nos acostumamos com ela. Se esses lugares explodiram sua mente, deixa o like. Se você conhece algum outro lugar na Terra que parece alienígena, joga nos comentários. Posso fazer uma parte 2. E se você quer continuar explorando os lugares mais bizarros do planeta, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo que vai fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre esse planeta. Até o próximo vídeo. E lembra, você vive em um mundo muito mais estranho do que imagina.